Olá pessoal, sou o professor Vitor. Nesse vídeo você vai aprender a pegar algumas dicas de como estudar física para vestibulares e em especial para a UEPG. Então fica até o final, anota essas dicas, presta muita atenção que você com certeza vai melhorar nos seus estudos e a sua nota da prova da UEPG. Então, bom pessoal, primeira coisa, né, estudar para estudar para o vestibular da UEPG, por exemplo, né, você precisa focar nos exercícios na prova da UEPG. Então não adianta você simplesmente resolver exercícios de física no geral, mas não saber como é que a UEPG cobra. Porque às vezes você pode estar estudando coisas, você pode estudar o mesmo assunto, mas com uma abordagem diferente. E na prova da UEPG, não são exercícios que você irá resolver, serão questões. E questões são feitas para ser respondidas. Exercícios são feitos para exercitar. Então é bem diferente você estudar por um livro geral, né? Estudar a teoria, você exercitar aquele conteúdo, do que você resolver questões. São coisas completamente diferentes. Né? Questão é feita para ser respondida. Exercício é para exercitar. Né? Então, por isso que você precisa focar na maneira como a UEPG cobra as questões, né? Como ela aborda os assuntos. Para quê? Para que você gaste o menos tempo possível para responder aquelas questões e acerte e tenha o máximo de eficiência. Então, você precisa estudar as questões da UEPG. Você precisa estudar como ela cobra os exercícios, determinado assunto, em qual nível de dificuldade ela vai exigir, né? Se precisa de muita conta, menos conta, mais abstração, que às vezes são exercícios mais difíceis, né? Então você precisa entender como é que é essa banca e você precisa estar acostumado com ela. Para isso, você precisa resolver simulados semelhantes ou provas anteriores, né? Às vezes o aluno ele resolve tanta prova que às vezes ele até decora, e aí ele vai precisar de simulados, questões, né, semelhantes ao da prova. Então, resolver exercícios da prova é fundamental, beleza? Próxima dica. A próxima dica é em relação a, a como você vai estudar de maneira geral, a como você vai se preparar, né? Então, um bom livro, um bom material de estudo, seja ele uma apostila ou um livro, né? Um livro bem didático, tá certo? Você precisa da teoria, né? Você precisa que o autor explore muitas equações, né? E focado para o vestibular da UEPG, que você entenda o passo a passo, porque não adianta você às vezes decorar as fórmulas, mas você não vai trazer sentido para aquilo e aí você não vai guardar. Né? E aí você não vai lembrar na hora da prova, ou você não consegue lembrar depois, se você não entende todo o contexto daquele conceito, né? Então, por exemplo, você vai estudar lá eletrostática. Você pode até decorar lá a força de Coulomb, porém, quando você vai estudar lá o conceito de potencial elétrico, você precisa entender o conceito. Não adianta só decorar as fórmulas para carga pontual lá, por exemplo. Você precisa entender os conceitos que estão relacionados com aquilo de lá. Senão você não vai entender o significado, às vezes, dos números, né? Você não vai saber diferenciar, você não vai saber se autoavaliar para ver se a questão que você resolveu está correta ou não, tá? Então você precisa ter um bom material que explique os conceitos, né? Proponha exemplos resolvidos, né? Para você ver como é que é aplicado em questões, né? E posteriormente proponha para você exercícios para tanto exercitar os próprios exemplos, né, como também propor novos exercícios para que você consiga, às vezes, tentar resolver com um colega ou pedindo ajuda para o professor, para que você expanda aí o seu leque de conhecimento, né, em relação àquele tema, por exemplo. Né? Então, um bom material de estudo, né, para o vestibular da UEPG, enfim, e isso também é para qualquer vestibular, né, é que traga os conceitos, traga exemplos resolvidos e proponha para você diversos exercícios para você praticar, ok? Então, continuando, pessoal, nesse assunto do material, né, como que você vai estudar pela primeira vez, por exemplo, o assunto, né? Bom, eu imagino que você tenha visto
pela primeira vez um professor seu, ou aqui mesmo no canal, né, ensinando sobre um determinado assunto, beleza? Então você viu a primeira vez com o professor. Quando você está, vendo aquele primeiro conteúdo com o professor, ali já começa o seu processo de aprendizagem. Então, ali você tem que pelo menos entender o que o professor está dizendo. Você não pode pensar grego, né? E às vezes os alunos eles se perdem, porque muitas vezes eles não acompanham as aulas, né? E aí quando vão ver um novo assunto, aquele assunto parece grego, ele não está entendendo o que está falando, o que que é cada equação. Então, primeira coisa, tem que acompanhar todas as aulas, você precisa prestar bastante atenção, né, no que o professor está falando, que esse é o primeiro passo. Porque o professor, ele vai traduzir para você, né, aquele conteúdo que é mais complexo de aprender sozinho. Porque se fosse simples, né, não precisaria alguém estar lá na frente, ensinando. Você poderia aprender ali no seu dia a dia, simplesmente, com livros, sozinho, né? Mas é complexo. Então a física, ela precisa de um professor ali na frente, dando os primeiros passos para que você entenda a primeira vez. Perceba bem a diferença. Eu usei a palavra entender. Você não vai aprender no primeiro momento. Você só vai aprender quando você conseguir repetir, né, ou de maneira semelhante ou igual ao que o professor resolve, né? Porque é só assim que você vai ver, eu aprendi aquele conteúdo, eu sei aquele conteúdo. Para isso, você vai ter que memorizar equações, né? E é muito melhor você memorizar com significado aquilo, né? Então, por isso que você tem que entender aquele conceito, você precisa ver aplicações práticas daquilo, você tem que dar importância para aquilo e, querendo ou não, gostar um pouquinho, porque senão você vai ter uma relação mais fácil, né, com o conteúdo, tá? Então, depois da aula, o que que você vai acontecer? Você vai ficar sozinho, né, se concentrar sozinho e vai resolver, às vezes, o mesmo problema que o professor resolveu em sala de aula. Você pode resolver exemplos do material, então por isso que a importância da dica anterior, né, de ter um bom material para se estudar, né? Então você vai ler a teoria, ler o conceito, né, entender como que os exemplos resolvem como que aquele conceito, né, resolve algum problema do mundo real, da física, né? E aí você vai partir para os exercícios. E quando você for partir para os exercícios, é onde você vai ver se você está realmente acompanhando ou não, né? É onde você vai se medir para ver se você precisa estudar mais conceito, se você precisa ver mais exemplos, né? Então é no exercício que você vai se pôr à prova e você vai ver se você sabe aquele conteúdo ou não. Tá? E você precisa praticar muitos exercícios, né? Então eu dividiria, né, em 50 a 60% estudando o que já está resolvido, seja pelo professor, seja por exemplos do exercício com teoria, conceito, e 40 a 50% de exercícios para você mesmo fazer, né? Como é que eu memorizo? Só resolvendo exercício, só escrevendo várias vezes as mesmas equações, né, que você vai acabar lembrando, que você vai memorizar. Não tem outro jeito. É um trabalho maçante, é um trabalho puxado, mas você precisa fazer isso. Repetir, repetir e repetir, ok? Então, ler teoria, ler exemplos, assistir às aulas, compreender o que o professor está falando, entender o que ele está falando, para quando você for fazer os exercícios, você verificar se você aprendeu. Se você verificou se você aprendeu, aí sim você avança para um próximo tópico, né? Talvez você queira avançar, né? Você queira avançar por às vezes sem entender completamente o tópico anterior, o conceito anterior. Mas você vai ver que vai ser necessário aprender, por exemplo, digamos assim, né? Você quer resolver lá problemas lá da mecânica com energia. Se você não estudou muito bem força resultante, leis de Newton, você vai ter um pouquinho de dificuldade, porque você vai ter dificuldade ali para entender o que está acontecendo, né? Ou se você vai resolver lá problemas de quantidade de movimento, colisões, né? Você vai ter dificuldade se você não souber muito bem cinemática. Tá vendo então que
esse encadeamento lógico dos conteúdos tem um motivo, né? Então, isso é bem importante que você siga, né, esses conceitos progressivamente, tá certo? E já em gatilho para a próxima dica, né, é justamente a dica de você seguir uma lógica. Essa mesma lógica que é passada na escola. Estudar mecânica, cinemática, laser Newton, depois gravitação, né? Partir lá para ondulatória, termodinâmica, teoria cinética dos gases, ótica, né? E para daí sim ir para o eletromagnetismo, que é o mais complexo de todos. Porque o eletromagnetismo vai juntar praticamente todas, o que você estudou até então. Então você vai precisar de muita bagagem, né? Beleza? E a última dica é acompanhar o canal Professor Vitor Física, porque aqui eu vou resolver te dar dicas, né? Resolvendo exercício, mostrando as melhores maneiras de resolver os exercícios, tá certo? Que vai te ajudar bastante. Então, a última dica, com certeza, é acompanhar o canal Professor Vitor Física, beleza? Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima.